Então vamos nos reunir em pensamento, em sentimento neste momento, vibrando uns com os outros, com pensamentos de paz, de harmonia, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, dispostos a estudar a psicologia de Joana de Ângeles. Vamos agradecer a Deus pela bênção de termos tido mais um dia nessa existência, encerrando esse dia com aprendizado que o nosso querido Gelson vem nos trazer, com toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, toda a sua amorosidade, nos encantando pelos caminhos da psicologia, abrindo nossos olhos, nossas mentes, para entender como nós vivemos, como nós sentimos, como nós pensamos, nos tentando compreender como pessoas em evolução, trazendo um passado e com o futuro aberto à nossa frente. Que os benfeitores espirituais possam nos conduzir neste aprendizado, iluminando Gelson, inspirando-lhe as melhores palavras, a melhor forma de nos passar seu conhecimento. Que a espiritualidade amiga sobre as bênçãos de Joana de Ângeles possa nos congregar juntos, como se estivéssemos todos juntos, presentes, próximos uns aos outros, vibrando na mesma sintonia, buscando entender a lição do dia de hoje, os conhecimentos novos que vamos adquirir, rogando a espiritualidade superior, sob o comando dos espíritos protetores dos países de onde estamos vivendo atualmente, que eles possam levar esta luz para todos os nossos países aqui presentes, representados por nós. Que a luz da sabedoria, da bondade e do amor de Jesus nos envolva a todos, nos conduza no estudo de hoje. Que assim seja. Muito bem, gente. Semana passada, então, a gente se ocupou com a realidade psíquica, trabalhando, então, as forças da alma, dando uma ideia geral, né, de como funciona a mente a partir do conceito de pensamento e vendo o pensamento de maneira global e geral, composto de uma realidade que constitui a dinâmica psíquica, que é a vontade, o sentimento, e aí o pensamento como operação mental, como função, e não já como essa visão geral. E a partir de hoje vai começar a olhar cada um deles de maneira mais específica, começando pela vontade. Então, hoje, vamos nos ocupar desse conceito. E eu queria, mais do que trazer já de antemão o conceito, perguntar para vocês o que é a vontade. Alguém tem ideia do que seja a vontade? Alguém quer trazer para o grupo, assim, qual é o conceito, qual é a ideia que faz desse aspecto da nossa realidade humana? Vontade é uma força motriz que motiva a gente a ir para frente. Oi? Que motiva a gente a ir para frente, a agir. Uhum. Que motiva. A vontade motiva? Acho que sim. Tá. Alguém tem mais alguma ideia? É um impulso. Impulso. Uhum. Mas alguém quer colocar alguma coisa?
Xanda quer falar, pode falar, Xanda. Xanda? Talvez um desejo de uma necessidade, uma vontade. Uhum. Uma direção, um desejo. Uhum. Ok. Acho que já temos alguns elementos, tá? E quando a gente fala em impulso, será que a vontade é o único impulso que nos move? Né? Falando assim, em termos de motivação, será que a vontade é a única motivação? Será que a vontade é uma motivação? A vontade e necessidade é a mesma coisa? Vontade e desejo é a mesma coisa? Ou são coisas diferentes? Então, a gente vê quanto não é simples essa questão, né? É algo que participa da nossa vida, né? Todos nós, de uma maneira, lidamos com essa vivência da vontade, mas poder definir o que é a vontade é algo bastante complexo do ponto de vista de poder discriminar essa dinâmica toda que movimenta a nossa vida. Alguém mais quer colocar alguma coisa? O Santiago, tem mais alguém ali que eu não sei o nome, que está ali? Para mí es avanzar para ayudar mejor. Uhum. Avançar para ajudar melhor, é isso, Santiago? Uhum. Angélica quer colocar alguma coisa? Também tem o... Quem é que está ali que eu não conheço? Pelo nome eu não sei. Boa noite. Boa noite. Então, pelo que eu entendo, eu acredito que seja assim, que durante a nossa formação, né, espiritual, vamos um pouquinho mais para frente, vamos partir do espírito já formado, né, sem ser direto da mônada, do princípio inteligente, passando já para o espírito formado. Então, quando a gente pensa em energia, a gente vê que o corpo mental ali, tão sutil, né, com o espírito e o perispírito, então, nessa energia a gente forma, assim, o corpo mental, eu acredito assim, forma as ideias, o pensamento gera as ideias, elas são trabalhadas e, através do livre-arbítrio, a vontade atua gerenciando todos os outros departamentos que nós temos no nosso cérebro. Então, a vontade é como aquela... É determinante, ela gerencia o que a gente gostaria de determinar, o que a gente vai executar. Agora, o desejo, não sei, eu acho que já aí o desejo é como se... O desejo eu posso talvez cometer erros através do meu desejo, eu posso comprar erros, eu posso determinar coisas erradas em relação a isso. E se a gente pensa, tem um capítulo do Emmanuel, que é o capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, e ele fala desse impacto determinante que é a vontade na nossa vida, né? Então, já que a gente nosso cérebro produz essa energia mental, né, eu acho que a vontade é aquela que gerencia todos os departamentos. Sem a vontade, fica muito complicado. O Emmanuel coloca a vontade como um elemento central, né? Alguns outros autores vão colocar o sentimento também como o aspecto central da dinâmica psíquica, dependendo da visão, um pouquinho de cada um, né? Mas com certeza, tanto a vontade como o sentimento são fatores fundamentais nesse processo. Agora, a vontade nem sempre está certa, né, Angélica? Tu pode ter uma vontade para coisas ruins, negativa, destrutiva. Então, nem sempre a vontade é uma coisa boa, né? Enquanto aquilo que move os nossos interesses, né? Tem gente que tem muita vontade de
de ficar rico, né? Por exemplo, né? Muita vontade, e atropela todo mundo em nome disso, né? Ou uma vontade de se vingar de alguém, né? Tem uma vontade de me vingar de alguém. Então, a vontade não necessariamente seja necessariamente positiva e o desejo negativo, né? Tanto um como o outro né? Pode ser positivo ou negativo, mas a gente vai aos pouquinhos compreendendo. O QCOM, não sei quem é que está ali que pediu, também queria falar. Não sei, quer falar ou não? Tinha levantado a mão. Bem, então vamos adiante. Então, eu vou trazer uma ideia, né, que está no livro Instruções Psicofônicas, do Dias da Cruz. E ele vai simbolizar, vai criar uma imagem para simbolizar a vontade. E ele simboliza a vontade como uma âncora que retém a embarcação do espírito e diz mais o Dia da Cruz, em seu clima de ideal. E então, a primeira imagem que eu estou trazendo aqui para vocês, para a gente começar a pensar, é a ideia de âncora, né? Essa imagem de âncora, como se essa ancoragem, né? Quer dizer, o navio está ali à deriva, né? E a âncora dá uma certa referência, uma certa condição de que a realidade e o movimento daquele navio possa, então, se manter, como diz o Dia da Cruz, num clima ideal, né? Então, ou seja, é uma âncora em benefício daquilo que é o melhor, né? Isso que a gente espera da vontade, né? Nem sempre ela se torna, ainda é isso aí, né? Mas a ideia de uma âncora que dá, de uma maneira, cria uma referência de sustentação para a gente. E vamos já pensar essa diferença entre vontade, necessidade e desejo, né? Para depois a gente voltar ao conceito de vontade, né? Então, geralmente, a vontade, do ponto de vista da psicologia, está ligada a uma capacidade de ter energia disponível para o ego, né? Quando eu tenho energia, eu tenho como me movimentar, né? Ou seja, que nem um carro, né? Um carro tem que ter um combustível, né? Se não tiver combustível, não tem como se movimentar. Então, de uma maneira, a vontade para a psicologia está ligado muito a essa energia disponível para mim, porque se eu não tenho energia, não tenho vontade. E essa energia também está condicionado a uma direção. Então, além do carro tem que ter um combustível, senão ele não sai do lugar, alguém tem que guiar aquele carro, né? Então, de certa maneira, em termos gerais, depois a gente vai aprofundar do ponto de vista espiritual, mas em termos gerais, essa vontade seria, então, de certa forma, uma energia disponível para o ego poder ter essa experiência de autonomia, de determinação. Então, com a vontade, eu me autodetermino, né? Então, com a vontade, eu posso fazer escolhas. Com a vontade, eu posso ter autonomia. Então, a vontade fala de uma certa potência de mim mesmo, né? De eu me empoderar, no sentido de eu ter essa capacidade de poder fazer valer as minhas escolhas, né? Já a necessidade, do ponto de vista psicológico, geralmente está ligado às questões fisiológicas, a coisas reais. Sim, eu tenho uma necessidade de vitamina A, eu tenho necessidade de tomar sol. Então, a necessidade fala de algo que se impõe como algo importante e essencial para mim, geralmente ligado aos aspectos fisiológicos, mas não necessariamente, né? Então, isso teria que ser uma necessidade. Necessidades são coisas que, de uma maneira, não tem a ver nem com o desejo, nem com a vontade, mas algo que se impõe
como uma condição que se apresenta. O bebê tem necessidade de mamar no seio da mãe, porque ele não tem como mamar de uma outra, ele não tem como buscar alimento de uma outra maneira. Tem uma necessidade, né? Então, a necessidade fala dessas coisas que são essenciais para a gente. E já o desejo, na psicologia, em especial na psicanálise, está ligado a uma falta. Né? O que nos move uma falta de algo que nós ansiamos como algo que venha a nos completar, a nos realizar naquilo que falta para a gente. Então, geralmente, o desejo é um impulso em direção a alguma coisa. Há um valor que é projetado. A gente projeta um valor em alguma coisa. Né? Então, o desejo está geralmente ligado também a uma imagem. Porque é a imagem que desperta o desejo. Então, uma imagem desperta uma falta inconsciente que provoca um desejo. Então, por exemplo, né? Vamos pegar esses 3 elementos e botar isso em prática. Eu tenho desejo de comer chocolate, mas eu não tenho necessidade de comer chocolate. Né? Mas a minha vontade diz, Gelson, não coma chocolate, porque tu tá diabético, então não é legal comer chocolate. Mas eu tenho desejo. A gente fala vontade, mas na verdade tem um desejo. Agora, quando o desejo se alia a uma atitude minha consciente, é uma vontade. Então, eu vou comer chocolate. Eu tô querendo, né? Eu realmente me identifiquei com esse meu desejo, mas minha vontade pode dizer sim ou não para o desejo. Né? Ou, ao contrário, né? Eu tenho vontade de juntar dinheiro para comprar uma casa, mas eu não consigo porque eu gasto tudo em outras coisas. Né? Meu desejo de comprar é maior e eu não consigo guardar. Então, eu tenho uma vontade, que é algo que eu elaborei, mas existe um desejo que me Você tá no mudo. Não sei onde que vocês pegaram. Não sei o que aconteceu aqui. Vocês pegaram até onde? Acho que 1 minutinho só da tua fala que a gente perdeu. Não, assim, é só então para entender, né, gente, que a vontade pode ser fraca em relação ao desejo. Então, eu tenho uma necessidade de tomar leite, mas eu não gosto. Meu desejo é tomar chocolate quente ou tomar cachaça. Oi? Diga, Gabriela. Tá. Você estava dando um exemplo de que você tem vontade de comprar uma casa, mas você gasta tudo. E aí eu queria que você completasse isso, que estava muito interessante. Então, o meu desejo de gastar, né, é maior do que a vontade de comprar a casa. Então, o meu desejo é mais forte do que a minha vontade. Tá? Então, de uma maneira, puxa, Gelson, mas o desejo não é também uma vontade? Num certo grau, né? Num certo grau, sim, porque é como se a gente tivesse divididos, né? A gente é um ser dividido. A gente não, né? Então, de repente, uma parte minha tem vontade de uma coisa e uma parte minha tem vontade de uma outra coisa. Então, a vontade também não é algo que é digamos assim, um consenso dentro de mim. Né, gente? Então, isso, de uma maneira... E a Cleide, então, está questionando se que a vontade nem sempre é mais forte que o desejo. Sim, depende do grau de desejo e de vontade, essas duas coisas ou estão brigando entre elas, e uma é mais forte do que a outra, ou elas estão identificadas e elas se unem, se intensificando no movimento da pessoa. Né? A Priscila, que quer trazer alguma coisa? Não, ali que levantou a mão do iPhone. Ali. Sou eu. Tá. Inês, meu nome. Gelson, então, como é que você definiria a diferença entre vontade e instinto? Alguns autores
como Schopenhauer, né, vai trazer a vontade como um impulso primordial, muito ligado ao instinto. Tudo começa no instinto, tá, gente? Toda a força matriz da vida começa no instinto. Então, o instinto é uma força reguladora, né? Então, só que não é uma vontade minha, né? O instinto é uma vontade que se autodetermina em função das leis que regem a vida, da natureza. A gente pode dizer que a vontade nasce com a consciência, com o espírito. O pensamento, a vontade, nasce com autores, psicologia transpessoal, eles põem como sendo a mesmo sinônimo espírito e vontade. E aí a gente vai psiquificar o instinto. E esse instinto, que a gente nunca vai deixar de existir dentro de nós, vão se transformando em impulsos, pulsões, né? E a gente vai, de alguma maneira, dando direção, aprimorando, né? E a Joana vai dizer que a gente nunca vai deixar de ter emoções, porque as emoções estão ligadas muito aos instintos. Mas a gente vai direcionando depois as emoções com a nossa vontade. A nossa vontade vai operando nessa matéria-prima da alma que começa nos impulsos, nos instintos, tá? Mas a própria vontade também vai evoluindo. A própria vontade vai podendo ser aprimorada e de uma maneira... a gente pode ter mais vontade ou menos vontade. Uma vontade mais débil, mais frágil, uma vontade mais forte. Tudo isso pode acontecer. A Priscila quer colocar alguma coisa, Priscila? Eu tinha escrito, mas então eu vou falar o que eu pensei. Então, talvez essa vontade ela estaria mais vinculada ela passaria, digamos, por um filtro mais racional, e enquanto o desejo ele estaria ligado ao nosso id, ao nosso a uma parte mais inconsciente da gente. Seria mais ou menos por aí? Alguns autores colocam nesse sentido, mas do ponto de vista dinâmico, a gente não pode diferenciar muito essas coisas, né? Porque, assim, Priscila, por exemplo, eu posso estar com uma consciência espiritual aprisionado por um momento, né? Aonde eu estou ofuscado por alguma coisa, até por um obsessor ou por alguma confusão emocional, e a minha vontade ela está equivocada em relação ao que é melhor para mim. E, de repente, me vem uma intuição. Não faça isso, Gelson. Toma... Ou uma outra vontade que participa da minha vida, querendo dialogar com essa vontade mais consciente. Então, de uma maneira, como eu falei para vocês, como a vontade não é um consenso, nós somos formados de várias instâncias internas. E essas instâncias internas, cada uma delas tem sua vontade. Por isso que é complicado. Tá? Mas a gente vai indo adiante e aos pouquinhos isso vai ficando mais claro. A Joana de Ângeles, então, no livro Em Busca da Verdade, o que ela vai dizer? Que a vontade seria esse agente, ela coloca, né, que aciona nossos potenciais anímicos. Então, ela está realmente colocando isso. Então, nós temos nossos potenciais da alma, que são nossos impulsos, instinto, as forças criativas da nossa alma, e a vontade é o agente que aciona esses potenciais, como uma alavanca. E pela vontade, segundo Joana de Ângeles, a gente impulsiona então, as nossas forças psíquicas para alcançar os objetivos almejados. Então, de certa maneira, essas três coisas que a gente falou que são separadas, a necessidade, a vontade e o desejo, elas andam muito juntas. E por isso que na prática fica difícil da gente poder separar muitas vezes, né? Porque a vontade
muitas vezes ela acaba sendo sinônimo de desejo, apesar de ser um conceito diferente. Por quê? Porque a vontade também desperta os desejos internos da gente. Então, é uma via de onde uma coisa pode estar influenciando a outra de uma certa forma, né? Mas o que a Joana vai colocar, então, que esse recurso, né, é um recurso poderoso, mas que deve ser cultivado e fortalecido. Então, a vontade é algo que a gente também vai educando, que a gente vai cultivando, que a gente vai fortalecendo. Tem pessoas que abdicam da sua vontade. Tem pessoas que perdem interesse pela vida, não tem mais vontade de viver, por exemplo, né? Então, a vontade é, de uma maneira, eu poder... Então, eu diria, assim, a partir do que a Joana vai trazendo, que a vontade tem a ver com uma noção de mim, de eu. Quanto mais eu tenho a vontade é a operação do meu eu. Só que não é só do eu do ego, é o eu enquanto também espírito. Então, quando eu existo e eu me dou o direito, né, dessa existência, ou seja, eu tomo consciência de mim enquanto um agente na vida, eu começo a me permitir operar sobre a vida e ter vontade, ter objetivo, isso que fosse falar de determinação, direção, essas coisas todas, né? Que depois a gente vai aprofundar mais também. Então, a vontade, ela nasce, é um tipo de poder pessoal que a gente tem. E a gente tem que desenvolver esse poder pessoal, né? E às vezes a pessoa abdica disso, ou não acredita no seu poder pessoal. Então, a gente tem pouca vontade, mais vontade. Tem fase da vida que a gente perdeu a vontade, às vezes a gente tem vontade. Então, essas coisas mudam, né? E tem pessoas que têm vontade bastante... tem uma determinação e uma vontade, está muito comprometida com os seus objetivos, né? Então, de uma maneira, isso tudo tem a ver com a vontade. Então, a Joana, continuando no Em Busca da Verdade, ela vai que a vontade bem dirigida impulsionará o ego a vencer cada fase. Então, vocês veem assim que, apesar da vontade ser algo disponível para o ego, a vontade é algo do espírito, acima de tudo. Então, essa disponibilidade que o ego tem em acessar a vontade, essa energia disponível para o ego, depende de uma certa organização interna, onde o ego vai poder, de uma maneira... encontrar recursos também e poder, de uma maneira, acionar essa alavanca, que é a vontade, que representa essa dimensão aí do espírito. A Angélica diz: então eu posso treinar e exercitar mentalmente minha vontade, mais do que mentalmente, a vontade se exercita na disciplina e no exercício da vida, né? Mas, de uma maneira também... mentalmente, mas de uma maneira é um processo de que a gente vai se apoderar, porque muito do processo de tomar consciência na vida e se descobrir nossa potência se faz na interação, na experiência, né, gente? Sem experiência não há despertar de consciência e não há também consciência dos meus recursos internos. Maria, quer colocar alguma coisa? Eu queria... Você já respondeu o que eu ia falar, que então a vontade tem sim a ligação com a consciência e depende do desenvolvimento do ego, é isso? Do ego, mas está acima de tudo centrado no espírito. Porque a Joana vai colocar no livro Ser Consciente uma coisa bem importante. A mente, ela vai dizer assim, ela vai ser acionada pela vontade. E essa mente, ela pode se tornar daí um cárcere sombrio para mim,
ou uma asa de libertação, diz a benfeitora. Mas todo mundo está sob a influência da vontade. Então, o que acontece? Ela fala de um embate entre o intelecto e a razão. Ela faz uma diferença entre o intelecto e a razão. Porque o intelecto está a serviço das defesas do ego, que justifica. Ah, não, eu não vou me dedicar ao espiritismo porque eu não tenho tempo, porque eu agora tenho que cuidar de outras coisas mais importantes, né? Então, o intelecto está sendo usado para poder justificar uma vontade minha, né? De não querer me comprometer espiritualmente. Mesmo que a razão diga assim, puxa, mas tu leu, tu recebeu uma orientação espiritual, a tua razão diz que isso vai ser salutar para ti. Então, de uma maneira, a Joana fala que muitas vezes esse intelecto busca uma alegação, busca uma desculpa para poder reprimir o bem e ir contra a razão, né? E prosseguir na ação da qual eu estou identificado. Né? E por isso que a vontade pode ser uma forma de aprisionamento também, uma forma de que não jogue em favor de nós. Porque por trás da vontade tem o nosso quê? Livre-arbítrio. Então, vontade e livre-arbítrio vêm muito junto. A vontade é justamente o exercício do meu livre-arbítrio. Quando eu adquiri consciência como espírito e liberdade, eu comecei a ter vontade. Mas o que acontece quando tem os fenômenos de obsessão? Como é que fica a vontade? Mas vem cá, Inês. Sempre a opção é do espírito, né? Pode ser atenuada a minha culpa, mas lá no fundo eu concordo ou me identifico com aquele padrão para me deixar influenciar pelo obsessor. Então o obsessor só vai poder ter uma ação sobre nós porque de uma maneira a gente deu uma brecha, de uma maneira em alguma coisa ele aciona em nós que faz com que a gente se deixe levar por aquela influência negativa do espírito. Então, a gente não pode culpar os obsessores pelas nossas coisas, porque o livre-arbítrio, mesmo que inconsciente, está sempre sendo ativado pela gente, né? Porque o espírito que está por trás desse ego está fazendo escolha, mesmo que de maneira inconsciente, né, gente? Então, essa vontade, ela pode superar a razão para justificar o mal, né? Então, de uma maneira, a gente tem que também avaliar nossa vontade. E a Joana vai falar disso, que somente uma vontade bem direcionada, severa, nobre, no exercício de usar sua força para combater a própria impulso da gente, nossos mecanismos de evasão, de defesa, numa perseverança, né? Vai poder a gente poder realmente superar nós mesmos e realmente fazendo valer o crescimento e a maturidade do nosso ser. Então isso e poder ser uma pessoa livre também, consequentemente, né? Então tudo isso para dizer então que a vontade ela procede do self, do espírito, cuja maturidade vai se expressando na medida que o meu querer, né, o meu desejo e os meus objetivos, né, de conseguir ou de não querer, de não desejar, né, possam ser realmente sintonizados com as minhas metas e meus ideais espirituais. Mas até chegar nesse ponto, há uma dinâmica aí de muita embate interno, né? Em razão da nossa imaturidade psicológica, em função da nossa evolução espiritual, em função de certos transtornos psicológicos também, porque, de uma maneira, esses processos metabólicos do corpo, como os neuropeptídeos, os hormônios, eles desarticulam as substâncias ligadas à afetividade e induzem a certos estados de incapacidade emocional que vai interferir na minha vontade. Então, digamos assim,
se eu tenho uma imagem negativa de mim mesmo e uma criação onde fui desqualificado, onde eu fui sempre humilhado, desprovido de valor, eu posso não me acreditar em mim, e eu não ter vontade de cuidar de mim, de atrás das minhas coisas, porque eu emocionalmente não dou valor a mim. Então, a minha vontade está encapsulado numa dinâmica emocional que me faz me sentir incapaz e não conseguir ir atrás e realizar, me dar o direito de realizar minhas coisas. Então, essas atitudes emocionais, ou seja, esses conteúdos emocionais vão exigir um desafio da minha vontade, da minha força interior. Então, a gente pode dizer que a vontade tem a ver com livre-arbítrio, com o espírito e com a minha força interior, ou seja, o meu desejo de vitória, mas a autoestima, as emoções, tudo isso, de uma maneira, vai interferir na minha vontade, gerando tanto compromissos, quedas, ou inércia, né? Minha inércia, minha dificuldade de fazer valer. Por isso que eu falei que a vontade tem a ver com essa força, esse poder interior, essa força pessoal da gente, né? Do espírito, né? E que, como força, a gente tem que educar, a gente tem que cultivar e de uma maneira ir engrandecendo a vontade, né? A Cleide o pessoal está colocando aqui, eu não consigo acompanhar as questões de você, tá? Depois, o Santiago está recordando todo o tempo o Paulo de Tarso, sim, que tinha uma vontade muito grande, mas essa vontade, no primeiro momento, estava mal direcionada, né? Numa postura rígida e mal compreensiva em relação à mensagem do Cristo. Mas Paulo de Tarso ele tem uma coisa importante, Santiago. Paulo de Tarso ele é apaixonado por Cristo. Porque tudo aquilo que tu odeia e é contra te aprisiona. Então, tinha alguma coisa que mobilizava ele emocionalmente, né? Por que tinha tanto ódio, tanta raiva? A gente desconfia das pessoas quando tem uma emoção muito forte, né? Em relação a alguma coisa. Por que ele não deixou o cara em paz, né? Ele era um doutor da lei então ele viu um poder muito grande no Cristo que mexeu muito com ele. Então, de uma maneira, Cristo atraía ele inconscientemente, né? Agora, claro, ele era um cara de muita vontade, né? E muito comprometido, e na medida que ele se converteu ao cristianismo, ele usou toda essa energia e essa vontade em prol do serviço do Cristo, né? Então, realmente, a gente vê Paulo um espírito que já tem essa capacidade, né? Essa determinação, essa vontade, né? E assim por diante, né? E essa vontade bem direcionada, o que acontece? Me dá capacidade de eu superar as dificuldades, seja internas como da vida, né? Claro, tem uma série de coisas que está em jogo aí, né, gente? Porque a gente está vendo um aspecto da nossa natureza, né? Então, na dinâmica da vida, isso se liga a outras questões também, né? Que vão dar uma composição do nosso temperamento, da nossa dinâmica, das nossas questões internas e do nosso comportamento também, consequentemente disso, né? Então, a vontade, segundo Joana de Ângeles, tem também a ver com, se por um lado, tem a ver com a nossa força interior, que ela também pode ser ser aniquilada pelas nossas esperanças através dos hábitos do convívio social, da educação infantil, nas questões morais, socioeconômicas. Tudo isso pode permear a minha relação com a minha imagem e com a minha forma de me relacionar com a minha força interior, né? E de uma maneira determinando comportamentos diferentes em relação à minha vontade. Eu posso abrir mão da minha vontade. Gelson, o que tu quer? Tanto faz. Por quê? Porque eu tenho medo, porque eu quero me adaptar ao mundo, porque eu quero o amor do mundo. Então, a necessidade do amor do mundo,
o desejo do amor do mundo, faz com que eu abdique de algumas necessidades e vontades minhas, porque, de uma maneira, tem uma necessidade emocional maior, que é a necessidade de ser amado, né? E eu acabo me adaptando ao outro e abdicando da minha vontade para poder responder a essa falta, esse anseio, a esse desejo de ser amado, né? Então, essas coisas, tudo, por isso que eu falei que são coisas que vêm muito, muito junto, a vontade, a necessidade e o desejo, né? A vontade ideal para a Joana de Ângeles, né? E isso ela vai trabalhar no Despertar do Espírito, é ter ver, então, com poder direcionar os teus quereres, os teus impulsos, os teus desejos, as tuas necessidades, sempre de uma maneira positiva, em favor daquilo que é maior, né? Então, isso, né? E perseverar, se ocupar disso. E, ao mesmo tempo, de Joana, né? Essa conquista da vontade envolve uma autoconsciência e um trabalho descobrindo, trabalhando sobre as emoções perturbadoras, né? E que acabam interferindo na tua autoimagem, nessas questões que eu falei para vocês, como uma desvalorização, né? Porque gerando, né, essa questão de uma autocrítica honesta e o desejo também de superar, de crescer, de aprender, né? Então, esses ideais acabam sendo um estímulo para a minha vontade, né? E uma coisa importante que a Joana fala é que esse trabalho de disciplina e vontade não pode gerar ansiedade. Porque se é uma pessoa que é muito rígida e quer impor uma vontade de maneira muito assim impositiva, isso vai gerar um conflito, ou ela está querendo exigir mais do que ela pode naquele momento. E se isso gerar cansaço e tensão, isso, a Joana pode, em vez de ser uma coisa positiva para a construção da nossa caminhada, pode resultar uma forma negativa em relação ao nosso projeto que a gente almeja. Porque muitas vezes a cobrança interna é tão grande que, em vez daquilo me ajudar a impulsionar, me paralisa. Eu acabo ficando paralisado. Então, tudo isso são questões que estão em jogo, né? Então, a gente pode dizer que a vontade, a atividade volitiva, né, está ligada à consciência do eu, ou seja, é a expressão do espírito, né? E ela vai se afirmando, e na medida que eu vou experienciando a realidade, porque num primeiro momento ela está obscura, essa vontade, dentro da subjetividade desses elementos internos, e na medida que eu vou experienciando, eu vou distinguindo e vou se ocupando dessa vontade como fonte da minha atividade, de cada um dos elementos que envolvem a dinâmica da minha vida interna, sentimentos, tendências, instintos, ideias. Então, realmente, como foi colocado no início, a vontade acaba criando uma unidade de todos os meus eus, minhas tendências, e agrupando enquanto o meu movimento na vida. Então, a nossa natureza ela é múltipla, enquanto possibilidades que existem dentro de nós, impulsos, né? Mas a vontade ela agrupa. Então, por isso que para alguma visão na psicologia, pela psicologia de cunho espiritualista, vontade e eu são um correlato. Né? Então, porque o eu existe na medida que tem sua capacidade de ação, né? De se determinar, de ter autonomia. Por isso que a vontade tem a ver com poder, com liberdade, com autodeterminação, com autonomia e direção. Tudo isso tem a ver com a vontade, então. Tá? Então, o self, né? O self e a vontade estão intimamente ligados, né?
Porque a vontade é eu me ver como esse sujeito vivo, dotado dessa capacidade de escolher, de me relacionar e gerar mudanças na vida da minha própria personalidade. E essa consciência dessa capacidade gera o sentimento de totalidade, de segurança e de alegria. Então, a alegria e essa experiência de totalidade tem a ver com o exercício da nossa vontade. A Suzana quer fazer uma pergunta? É isso? Quer fazer, Suzana? Sim, peço desculpa, é que eu não sei onde é que se coloca a mãozinha no ar. Tá bom. Queria fazer uma pergunta. Relativamente à vontade, aquilo que eu fiquei a perceber até agora é que é um desejo consciente. A minha pergunta é, não é assim tão linear, mas a minha pergunta é se pessoas com demência ou com problemas psíquicos também têm vontade. Não entendi, Suzana. Pode repetir para mim? Da explicação que está a dar, eu percebo que a vontade é um desejo consciente. E a minha pergunta é se pessoas com demências ou com problemas psíquicos graves, se também têm vontade. Assim, a vontade não é um ato consciente. O ato consciente, ela é possibilidade ao ego. Então, quando eu falei que vontade é a energia disponível para o ego, isso foi uma primeira ideia de vontade. Depois eu fui transformando esse conceito e disse que a vontade é o princípio ativo do espírito. Isso é vontade, tá? Porque a vontade não é uma função psíquica. A vontade é uma condição do espírito, com um princípio do espírito, que dirige e regula as funções psíquicas do nosso mundo criativo individual, em cada momento. Então, mesmo que o meu ego, por exemplo, mesmo que eu esteja... é porque a gente centra a vontade no ego. Eu perdi a minha vontade que eu bebi, aí eu não tenho mais, não sei o que eu estou fazendo. Mas a vontade é anterior ao ego. Quando eu falo que existem várias vontades dentro de mim, eu estou falando que existem desejos e impulsos, né? Ou seja, a nossa subpersonalidade, a gente tem personagens internas dentro da gente. E as nossas subpersonalidades estão movidas por impulsos, desejos, né? Cada um com sua visão, sua consciência própria, comandados muito pela necessidade de serem amados e aceitos. Então, a subpersonalidade não tem vontade no sentido de escolha. Elas apenas regem, são regidas por suas forças internas. E a vontade é uma escolha, por isso que eu falei que a vontade tem a ver com o espírito e com o livre-arbítrio. Então, a gente pode colocar a vontade em 3 fases, tá? Para a gente poder... Talvez ajuda. A vontade. Primeiro, eu tenho que reconhecer de que a vontade existe. Porque tem gente que não reconhece que a vontade existe. O segundo aspecto que a gente tem que construir é constatar que a gente pode ter vontade. Né? Que a gente pode fazer escolha. E que se a gente não fazer uma escolha consciente, a gente está fazendo uma escolha inconscientemente, mas é uma escolha. E a terceira fase, que torna mais completa e efetiva a nossa vontade, é ser uma vontade. É eu realmente me apoderar da minha capacidade realizadora. Mas é um estágio de maturidade, de evolução ainda, né? Que é um processo que é construído, como eu falei para vocês, né? Então, o que a gente... Eu peguei aquela ideia no início, né, do
no Dias da Cruz, que a vontade era uma âncora, né? Agora eu quero pegar uma outra imagem que eu acho mais completa, que é, em vez de ver a âncora do navio, a vontade também é a vela do navio, né? Então, a verdadeira função da vontade não é atuar contra os impulsos da personalidade, contra os instintos, contra os desejos, contra as necessidades, para realizar seu propósito. Então, a função da vontade é diretriz, é regular, é poder dar direção a esses impulsos, aproveitar o impulso, é poder, de uma maneira, regular isso, equilibrar e utilizar os nossos impulsos e nossos desejos, necessidade, de maneira construtiva. Né? Ou seja, a vontade tem essa função reguladora de utilizar de maneira construtiva todas as demais energias da nossa natureza, mas sem reprimir nenhuma delas. Não é ir contra ela, é dar uma direção positiva. Por isso que a vontade é que nem o timoreiro do navio, né? Que vai manter a direção certa, apesar dos ventos e das correntezas. Então, a força que ele necessita é de assegurar o leme ali. Né? Mas ele não é a energia que impulsiona o navio. A energia que impulsiona o navio está lá na vela e no vento. Ele aproveita a força da natureza, que é o vento, e vai nos segurando o leme, conduzindo e aproveitando as energias em favor ou contra para poder, né, direcionar o navio em direção do que ele quer, ou a força dos remadores que ele tem. Né? Então, essa na verdade, o papel. Né? Então, com isso, eu quero já trazer as qualidades da vontade. Então, são 7. O Assaglioli, que é um psicólogo da psicossíntese, ele vai dar 7 qualidades da vontade. Vontade como energia, ou dinamismo, ou intensidade. Então, é uma energia para realizar, um dinamismo, e botar intensidade em algo. Então, isso é uma qualidade da vontade. A qualidade energética está ligada ao dinamismo e intensidade. A segunda qualidade da vontade, a qualidade do domínio. Então, controle e disciplina. Então, a segunda qualidade da vontade é que ela possui domínio, controle e disciplina. Terceira qualidade da vontade, concentração. Ou seja, de tu converger, né, a atenção, o foco, dar foco a alguma coisa também depende da vontade. A quarta qualidade da vontade, a determinação, a decisão, a resolução e a prontidão para frente à vida. Eu estou com essa presteza, com essa prontidão. Então, a vida me coloca e eu já consigo me posicionar, eu tenho uma resolução, uma determinação. Isso é a quarta qualidade da vontade. A quinta qualidade da vontade, a perseverança, que envolve a resistência, eu resisto, eu vou mesmo assim, mesmo que a vida esteja contra, mesmo que o mundo não acredite em mim, mesmo que eu tenha ainda alguma incerteza, mas eu persevero, eu resisto, e também a paciência. Né? A paciência de saber esperar, de ter o tempo certo das coisas, tudo isso é ligado à vontade. É o quinto aspecto, a quinta qualidade da vontade. A sexta qualidade da vontade, a iniciativa. O ânimo, a entrega, a audácia, o valor. Eu vou, não estou nem aí, eu vou. A audácia, a iniciativa, o valor que eu dou para as coisas, que me dá ânimo, que me dá entrega. Então, essa é a iniciativa e a audácia, né, de poder ir além, de superar, de ir contra. Né? Isso também tem a ver com a vontade. E a sétima qualidade da vontade
não menos importante, é a organização. Então, a vontade, como eu falava antes para vocês, é um elemento de síntese, de integração da minha natureza interna. A vontade, ela organiza. Espera aí, Gelson, vamos parar um pouquinho. Tu quer chocolate, mas tem o outro dentro de ti quer sal, o outro quer passear, o outro quer ficar parado. Vamos organizar tudo isso, então vamos dar uma direção para essas coisas, vamos organizar. Então, a vontade, ela é esse elemento unificador dos impulsos, dos movimentos internos da vida, das pulsões, dos instintos, dos desejos, das necessidades. A vontade, ela tem esse caráter também organizador e integrador. Tá? Então, como eu falei para vocês, a vontade já pode ser forte, ou fraca, ela pode ser hábil ou inábil, e tem a boa vontade, e tem aquilo que o Assaglioli chama de a vontade transpessoal. Tem uma vontade que é minha, de poder forte, ou tem a habilidade de eu saber ter vontade, né? Tem a boa vontade, que é a disponibilidade, e a vontade é disponível para a vida, e tem a vontade transpessoal, que é de uma maneira, como eu falar para vocês, primeiro eu preciso reconhecer que a vontade existe. Depois que cada homem pode ter uma vontade. E, por último, que ele pode se tornar essa vontade, ou seja, um ego que sabe querer. Né? E a vontade transpessoal, quando o ego está integrado com o self, onde realmente a minha vontade está em sintonia com os ideais superiores, a ponto que a minha vontade, quando eu me tornar um espírito evoluído, é servir a Deus, né? Que a maior alegria para um espírito iluminado é cooperar e servir a vontade divina. Então, a gente vai desenvolvendo a vontade, tornando-a suficientemente forte para que se adapte às múltiplas utilizações em todos os domínios da vida. Então, a força é apenas um aspecto da vontade. Porque se ela está dissociada dos demais, ela pode ser usada de maneira negativa, ou ineficaz, ou contra as outras pessoas. Então, eu posso ter uma vontade muito grande, mas se ela vem sozinha, ela pode ser prejudicial. Por isso que essa vontade, essa força da vontade, tem que ter consciência de um ato de vontade, do que representa esse querer. E da intensidade que envolve a necessidade de cada coisa. Porque se eu ponho energia demais em coisas que não são importantes e energia de menos em coisas que são mais importantes. Né? Bem, deu para dar uma ideia, então, da vontade, gente? Claro, isso só para poder levantar questões fundamentais sobre o tema, né? A gente não vai aqui esgotar esse conceito. E aí, semana que vem, então, a gente vai ir para o sentimento. Trabalhar a ideia de sentimento, e depois a gente poder, aos pouquinhos, ir juntando essas coisas todas que a gente está estudando aqui. Tá bom? Alguém, então, faz a nossa prece de encerramento? Vou pedir para a Josi fazer para nós. Eu só peço desculpa que está um pouco barulhento aqui em casa. É 7 horas da manhã, está todo mundo levantando para ir para a escola e trabalho. Mas, então, vamos fechar nossos olhos e encher nosso coração com amor. E queremos agradecer ao Gelson por repartir seu conhecimento. É muito interessante o aprendizado, sabermos como direcionar essa vontade, porque todos nós, eu acho que temos vontade, mas saber direcionar essa vontade numa direção da melhor forma
o nosso desenvolvimento, isso é muito importante. E queremos agradecer a todos que estão aqui presentes, aprendendo, estamos todos juntos, e que todos tenham uma ótima semana, e agradecer a Deus por estar nos nossos corações. Assim seja. Que assim, eu só queria dizer uma última palavrinha, gente, para encerrar nosso tema de hoje. Então, tome consciência que vocês podem ter vontade, assume uma vontade. Tipo assim, eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero mais sofrer. Eu posso não saber ainda como resolver isso. Eu posso ainda demorar para sair dessa situação, mas eu quero vencer isso. Eu posso ter essa vontade. Então, assume conscientemente a vontade de vocês. O que vocês querem da vida de vocês? Então, vamos exercitando essa vontade, vamos tomando consciência que vocês têm essa vontade e usar da vontade, usar dessa opção, dessa força interna. Eu quero vencer, eu quero ser feliz. É a minha vontade, ponto. Pode demorar 2 encarnações, 20 encarnações, mas eu tô colocando isso em prática, eu estou comprometido com isso. Tá bom? Ok. Boa semana para todos, então.